Antes que as águas cobrirem a face da terra, havia silêncio e caos entre os homens. Um silêncio que não vinha da paz, mas da ausência de Deus em muitos corações. O mundo que um dia fora criado com perfeição, agora estava manchado por violência, egoísmo e corrupção. O som das orações sinceras havia sido abafado pelo clamor da maldade humana. A humanidade havia se multiplicado, e com ela se multiplicaram também os seus pecados. Gênesis 6:5 descreve esse cenário sombrio. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. O Criador, que moldara o homem do pó e lhe dera o fôlego da vida, agora contemplava uma criação que havia se afastado completamente de seu propósito. As cidades cresciam, mas também cresciam as injustiças. As mãos que um dia cultivaram a terra, agora empunhavam armas. Os olhos que contemplavam a beleza da criação, agora desejavam poder, prazer e destruição. A terra estava corrompida diante de Deus, e o sangue inocente clamava das profundezas do solo. O dilúvio não começou com a chuva, começou com o endurecimento do coração humano. Mas, mesmo em meio à decadência, havia um homem que ainda caminhava com Deus. Seu nome era Noé, um homem justo em uma geração perdida. Alguém que acreditava quando todos zombavam, que orava quando todos se esqueciam, e que ouvia a voz de Deus quando o mundo inteiro havia se ensurdecido. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gênesis 6:9. Enquanto o mundo construía torres de orgulho, Noé construía uma vida de obediência. Ele não era perfeito, mas era fiel. E essa fidelidade foi suficiente para que Deus o escolhesse para uma das maiores missões da história da humanidade: preservar a vida quando tudo mais seria destruído. O Senhor então falou a Noé, e suas palavras ecoaram com peso e misericórdia. O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que os desfarei com a terra. Gênesis 6:13. Imagine o impacto dessas palavras. A revelação do fim. O juízo de Deus sobre toda a criação. Mas, junto com a sentença, veio também a esperança. Deus deu instruções detalhadas, um plano, uma forma de escapar. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca, e a abetumarás por dentro e por fora com betume. Gênesis 6:14. A arca seria o símbolo da aliança, o refúgio no meio do caos, a manifestação visível da graça em meio ao juízo. Noé não questionou, não pediu sinais, não argumentou, não duvidou, apenas obedeceu. A fé de Noé não se manifestou em palavras, mas em ação. E assim começou a construção da arca, um projeto monumental, incompreensível para sua época. Um navio colossal sendo erguido longe de qualquer mar, em um tempo em que a chuva ainda era mistério. Os dias se transformaram em anos. O som das ferramentas de Noé ressoava como o som de uma pregação silenciosa. Cada martelada era um chamado ao arrependimento. Cada tábua fixada era um convite à fé. Mas o povo zombava, ria, chamava Noé de louco. Onde está o dilúvio de que falas? Gritavam. Jamais choverá assim, diziam outros. A humanidade não acreditava que o Deus, que criou o mundo, pudesse destruí-lo. Noé, porém, continuava, dia após dia, sob o sol ardente, sobre o desprezo e a indiferença, porque ele sabia que a promessa de Deus é certa, tanto a de bênção quanto a de juízo. E assim, enquanto o mundo ria, a arca crescia. Durante 120 anos, Noé trabalhou. 120 anos de fé inabalável. 120 anos em que Deus esperava pacientemente que alguém mais se arrependesse. Mas ninguém se voltou para ele. É nesse ponto que muitos de nós esquecemos a verdadeira essência do dilúvio.
Ele não foi apenas uma história sobre destruição. Foi, sobretudo, uma história sobre a paciência e a justiça de Deus. Durante mais de um século, o Criador esperou. Enviou sinais, deu tempo, falou através do testemunho de Noé, mas como nos dias de hoje, a humanidade preferiu ignorar os avisos. Quantos hoje vivem como nos dias de Noé? Quantos riem das advertências, acreditando que nada jamais mudará, que o mundo sempre seguirá igual? O dilúvio não é apenas uma história antiga, é um lembrete eterno de que a justiça de Deus pode demorar, mas nunca falha. Quando a arca finalmente ficou pronta, Deus instruiu Noé a reunir a sua família e os animais de cada espécie. A natureza obedeceu ao comando do Criador. Animais de todos os tipos, dos pequenos répteis aos grandes elefantes, começaram a se mover em direção à arca. Não foi Noé que os chamou, foi Deus que os guiou. Imagine a cena, uma procissão viva, ordenada e silenciosa atravessando os campos sob o olhar espantado das pessoas. As mesmas pessoas que zombavam agora se calavam diante daquele espetáculo inexplicável. Mas mesmo assim, seus corações permaneceram endurecidos. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras entraram na arca, e então o texto sagrado declara uma das frases mais marcantes de toda a Escritura. E ele, o Senhor, o fechou dentro. Gênesis 7,16. O Criador, com suas próprias mãos, selou a arca. Nenhuma força humana poderia abrir ou fechar aquela porta. A oportunidade de arrependimento havia terminado. A humanidade havia escolhido o seu caminho. E o céu começou a mudar. O céu, outrora azul e tranquilo, começou a se cobrir de uma sombra espessa. As nuvens se juntaram como exércitos prontos para a batalha. Um vento frio varreu a terra, trazendo consigo um presságio que muitos ainda se recusavam a entender. O primeiro trovão ecoou ao longe, um som profundo, quase como um lamento. Logo vieram relâmpagos, cortando o firmamento com luzes intensas. Os pássaros inquietos buscavam abrigo, os animais, guiados por um instinto divino, se recolhiam dentro da arca. E então, pela primeira vez na história da humanidade, a chuva caiu dos céus. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. Gênesis 11:11. A terra tremeu, as montanhas rugiram, as águas que dormiam nas profundezas foram despertadas. Era como se o próprio planeta chorasse. No início, talvez alguns ainda não acreditassem. É apenas uma tempestade, diziam. Logo vai passar, mas os dias se tornaram noites intermináveis, e as noites se tornaram abismos de desespero. A chuva não cessava, caía sem piedade, sem pausa, sem trégua. Cada gota era um lembrete do juízo que Deus havia anunciado. As águas começaram a cobrir os campos, depois os povoados, e logo alcançaram as colinas. Casas, plantações, templos e monumentos, tudo que os homens haviam erguido com tanto orgulho, começou a ser levado pelas correntes do juízo divino. Pessoas corriam em desespero, subindo em árvores, fugindo para as montanhas, gritando por ajuda. Mas já era tarde demais. O som dos clamores humanos se misturava ao rugido do vento e ao estrondo dos relâmpagos. Enquanto isso, dentro da arca havia paz. O som da chuva batendo no teto de madeira era constante, mas ali dentro havia segurança. A fé havia construído um abrigo que nem as águas do juízo poderiam invadir. Imagine o contraste. Lá fora, o caos. Lá dentro, a promessa. E assim foi por 40 dias e 40 noites. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Gênesis 7:24. Durante esse tempo, o mundo foi silenciado.
A voz da humanidade foi substituída pelo som das ondas e do vento. O planeta havia voltado ao seu estado primordial, coberto por águas, como no princípio da criação. Era o reinício, um recomeço doloroso, mas necessário. Muitos olham para o dilúvio apenas como um castigo, mas ele também foi um ato de purificação. A terra havia sido corrompida e agora seria lavada. E não apenas lavada pela água, mas também pela justiça. Quantas vezes o ser humano precisa ser chacoalhado para compreender a seriedade de seus caminhos? Quantas vezes Deus nos alerta e ainda assim insistimos em viver como se ele não existisse? O dilúvio não foi mais do que uma tempestade, foi o reflexo de um coração de Deus justo, que ama profundamente, mas que também não se cala diante da maldade.